Boa tarde a todos. Essa semana nós estamos iniciando a Semana da Arte e hoje é o primeiro dia. É um evento da Federação Espírita Catarinense e é divulgado através das URIs, União Regional Espírita, que são as unidades que divulgam a doutrina espírita, determinam alguns assuntos que são trabalhados nas casas, e agora eles criaram essa Semana da Arte, que é para que a gente entenda um pouquinho mais sobre a arte espírita. Eu vou dizer para vocês que até então, há um tempo atrás, eu ainda não tinha lido nada sobre o assunto, e nós temos uma riqueza de informações que já foram dadas há bastante tempo e que é necessário que a gente saiba, né? Durante essa semana, do dia 20 ao dia 27, as casas espíritas vão estar apresentando palestras com poemas, com música, com tudo que envolve a arte, para que a gente eleve um pouco mais o nosso pensamento, para que a gente se sinta mais feliz, porque esse é o objetivo, né? Aliás, esse é o objetivo de Deus, que sejamos felizes. Então, para a gente iniciar, tem um livro que se chama O Espiritismo na Arte. E tem um trecho que fala assim, eu vou ler os trechos, que é justamente para ficar registrado que esses temas são comentados em livros espíritas, né? A essência da arte e seus domínios, criação artística no plano espiritual, 15 de novembro de 1921. Aí, Leon Denis traz essa informação. Estou feliz por vos falar de uma arte que foi minha preocupação constante. Tendes 100 vezes razão em defender a causa da arte e colocá-la em paralelo na terra e no espaço. A arte é de essência divina. É uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus transmitida sob a forma artística. Vós podeis vos perguntar quais são os reflexos que guardamos da arte após haver passado séries de existências em diferentes mundos. Eu vou tentar vos dizer. Em vossa terra, a arte ainda é uma coisa pouco importante, e vos contentais com isso. A arte existe em todos os domínios, no pensamento, no da escultura, no da música. É neste último que ela se manifesta melhor e torna-se acessível a mais cérebros. Primeiro, quando o espírito humano encarna na Terra e que traz, seja da vida no espaço, seja em consequência de um trabalho anterior nas vidas terrestres, uma certa noção do ideal estético quando chega à maturidade na sua vida terrestre. Sua bagagem artística se exterioriza sob a forma de inspirações ligadas a uma qualidade mestra que nós chamaremos de o gosto junto ao sentido do belo. Eis aí, pois, o artista criado e pronto para trabalhar sobre a matéria. Então, quando ele diz que a arte é de essência divina, a gente não está falando de uma coisa banal, né? Nós estamos falando das coisas mais lindas que a gente puder imaginar. Porque é difícil a gente criar algo que seja divino na nossa mente. Mas vamos partir de um princípio. A Terra. A Terra é rica de muita beleza. Quem aqui vai discordar? Nós moramos num paraíso. Nós temos o mar, nós temos a mata. Nós temos os períodos do ano, a primavera que vem com as flores, o outono que seca, que enche o chão de folhas. Tudo é lindo. É dessa beleza que a gente fala. É porque a gente só consegue... A gente tem que ter algo palpável, né?
Deus, ele é exuberante. Ele não faz pouca coisa. Ele é o Todo-Poderoso. E quem vai oferecer para um filho algo ruim quando ele é todo bondade? É por isso que a arte, ela se transfigura nos sentimentos que nós somos capazes de assimilar e de expor. Seja num quadro, seja num poema, independente do que for, na música. Aqui diz que a música é a forma que mais nos atinge. Da mesma forma que às vezes a gente vê, da forma degradada do homem, as músicas de baixo calão. As músicas que trazem mensagens que não são edificantes. Mas que o gingado, aquela coisa, envolve as pessoas e nos equivoca daquilo que é belo e daquilo que é certo. Agora, a música, quando ela é de origem divina, ela nos causa tranquilidade, ela nos causa alegria. Não é todo mundo que gosta de uma música assim, clássica ou uma ópera, né? Mas quando a gente escuta o Pavarotti cantando, ele é a própria essência disso. A sua voz é divina. Quando ele atinge a nota máxima, o nosso corpo vibra. É disso que a gente está falando. E qual é o objetivo da arte? Leon Denis continua. Dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. A gente já sabe que a beleza não é aquela coisa assim, tu é feio e o outro é bonito. Não, a beleza é aquilo que a gente consegue vibrar. A gente está falando de uma beleza divina, de uma beleza que não é palpável. É algo que causa uma ação no outro. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus, mas não quer também dizer que nas coisas belas não tenha o dedo de Deus, porque tudo que é dele é bonito. Pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Quando a gente fala da beleza nesse sentido, aí a gente logo pensa nas coisas corriqueiras. Quantas pessoas, vamos falar de beleza, da beleza que a gente conhece, né? Quantas pessoas muito feias, fisicamente, param para conversar com a gente. E em 20 minutos de conversa, a gente já não enxerga mais aquela feiura. A gente enxerga uma beleza que mexe com o coração. Da mesma forma, uma pessoa lindíssima, esteticamente, às vezes abre a boca e em 5 minutos ela consegue estragar tudo aquilo que Deus deu de tão bom para ela. E a gente passa a ter um certo receio daquela pessoa, a gente dá um passo para trás. É dessa beleza que a gente está falando, daquilo que a gente gera, não daquilo que a gente é aos olhos. Em nossa terra, os artistas não se inspiram por todos nesse ideal superior. A maior parte limita-se a imitar o que eles chamam a natureza, sem perceber que ela não é mais do que um dos aspectos da obra divina. No espaço, porém, a arte reveste formas ao mesmo tempo mais sutis e mais grandiosas, e se ilumina com um reflexo divino. E aí é isso que eu estava tentando explicar. Porque a gente tem a necessidade ainda de ter um comparativo. Um entardecer daqueles magníficos que tem aqui em Santo Antônio de Lisboa, que o céu fica indescritivelmente lindo, de uma cor que a gente parece que foi pintado à mão, causa na gente uma sensação boa. Então, são essas sensações. Então, quando a gente para e começa a observar mais essas sensações,
a gente transcende essa questão de se ver. Mas isso é um exercício, a gente só está hoje dando umas pinceladas para que a gente comece a olhar as coisas de uma forma diferente. E aí nós temos a poesia. A poesia que muitas vezes não é apreciada pelas pessoas. Não é todo mundo que gosta de poesia, não é todo mundo que foi apresentado à poesia. Eu tive a felicidade de ter um pai meio poeta, que declamava. Cansei de ver meu pai declamando poemas em casa. Então, o ouvido da gente vai ficando apurado para esse tipo de sensibilidade. A gente começa a admirar. Primeiro que a figura de um pai sempre é para a gente admirar. Aí, quando vem deles, o exemplo fica impregnado na nossa alma. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o poema. O verdadeiro mérito literário, as qualidades de um belo estilo, consistem em provocar o pensamento, as reflexões do leitor em lhe criar uma atmosfera mental que contribua para desenvolver, para enriquecer suas faculdades, suas forças morais. Sem dúvida, fazer pensar é nobre. Mas o que é mais nobre e mais meritório é elevar a alma em direção às alturas, onde todas essas faculdades se desenvolvem na luz e no amor. Qual foi a prece inicial hoje? Pai Nosso. O Pai Nosso é uma prece em forma de poema. Ele mexe com as nossas fibras, porque ele fala das nossas necessidades. Ele também nos faz pensar. E, acima de tudo, a gente sabe de quem veio, que é o nosso guia e modelo. Só aí já causa muitas sensações. É disso que a gente está falando hoje. Das sensações. É ajudá-la a atingir o grau de evolução que lhe permitirá sentir, não mais por seus órgãos materiais, mas em seus sentidos íntimos e profundos, as alegrias, as satisfações da vida superior, sentir essa vibração suprema que enche o universo, segundo o ilustre esteta, que provoca a comunhão definitiva com o pensamento divino, o êxtase na beleza compreendida e realizada. É enxergar com os olhos da alma. A poesia, na realidade, é apenas uma forma de música. Ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são as leis da vida em seus estados superiores. Na verdade, a poesia está em toda parte, onde a colocamos. Ela não se exprime somente pelo verso. Ela pode impregnar todas as formas da linguagem escrita ou falada, todos os aspectos da arte. A poesia é a expressão da beleza propagada em todo o universo e o ardor comunicativo da alma que compreendeu, alcançando o sentido profundo das coisas, a lei das supremas harmonias em que busca penetrá-la e em outras almas pelos meios que lhe são próprios. Então, fala aqui dessa questão de a gente, quando a gente declama o poema, ela se completa quando o outro entende, quando o outro compreende a dimensão daquelas palavras que foram ditas. E para que a gente tenha essa experiência, hoje, como é uma palestra artística, e eu não sou artista, aí a gente traz o artista. Aí nós temos a Maria Pilar, trabalhadora da nossa casa, que vai declamar um poema, e nós vamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, nós vamos abrir os olhos da alma. Pode falar. Boa tarde a todos. Vou declamar, então. Eu estou sentindo. Eu não sei. Acho que já está aberto. Vou declamar o poema Prece. É do livro Parnaso de Além Túmulo. Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Alta de Souza. Alta de Souza, nascida em 12 de setembro de 1876, em Macaíba, Rio Grande do Norte.
Desencarnou aos 24 anos de idade, em fevereiro de 1901, em Natal. Seu estilo literário, simples e triste, se reproduz nos versos mediúnicos. Estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz, toda esplendor da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores, ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor desse amor que já nos destes. Queremos nós em cada novo dia, vós que mudais em flores os espinhos, transformai a toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. É isso aí. Tem que mexer com a alma, tem que ter música, né? O poema, ele pede isso. Se a gente lê ele corrido, talvez ele não crie essa sensação. Ele tem que ter musicalidade. Outro livro que traz também informações sobre arte é o livro Obras Póstumas. E tem um título que chama As Artes e o Espiritismo. O Espiritismo abre, pois, à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. Isso lá depois que Allan Kardec faleceu. Inexplorado. Agora que a gente está começando a colocar isso dentro da nossa casa. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações e seu nome viverá nos séculos futuros, porque, em vez das preocupações materiais e efêmeras da vida presente, entrará em cena o estudo da vida futura e eterna da alma. Então, aqui ele quer dizer que, quando a arte ela entrar na casa espírita, nós vamos estar falando da maior lição do Cristo. A primeira lição dele era o amor. Mas a lição mais importante que ele deixou para a gente é de que continuamos vivos. Que isso tudo aqui é transitório, que a nossa vida real é na espiritualidade. E aqui é dito que nós vamos nos utilizarmos da arte para que a gente possa mostrar que essa vida continua, que a vida vai adiante. E aí vai ficar registrado na nossa mente, porque tudo que a gente vê em forma de arte, normalmente a gente não esquece. A gente trabalha campos sensoriais da nossa mente em diversos aspectos. A gente se utiliza da visão, da audição, das sensações. Tudo que é áudio e visual, tudo que se fala e se tem movimento, é mais fácil de se gravar. É por isso que ele é importante. A gente vai daqui a um tempo dizer assim, poxa, lá quando eu tinha tal idade, eu fui no teatro e vi uma peça assim, assim, assim. Que lindo que foi, como me emocionou, como eu gostei. E aí a gente vai lembrar do que foi dito, porque a gente fica registrado. Ainda no livro Obras Póstumas, diz que o Espiritismo abriu um novo campo para a arte e que a inspiração para os artistas pode vir do mundo espírita. Então, a gente já sabe disso, que tudo que acontece aqui na Terra, as inspirações vêm sempre do outro lado. A gente acha que a gente que inventa a roda aqui, mas não é assim que funciona. A roda foi inventada lá, a ideia vem, né? Tudo que serve para nos impulsionar na nossa evolução, a ideia é constituída lá,
não aqui. Nós somos o reflexo somente. A arte espírita é um segmento artístico que se baseia nos postulados espíritas com o objetivo de divulgar a doutrina espírita, educar e entreter. Porque nós precisamos do divertimento, da boa risada, porque às vezes uma peça ela pode ser engraçada e trazer um cunho moral muito grande. Nós tivemos aqui no Sarau Espírita, não sei se vocês souberam, a gente teve um dia, num sábado, a gente teve uma peça, né? Quem estava aqui se divertiu muito, do Chuchu. Não lembro o nome todo da peça, mas era muito engraçado. Descobrindo... Não, foi a peça, não foi desse dia. Foi do Sarau, era do Chuchu, é uma história do Chico, que o Chico contava, dos chuchus que vão se duplicando, e a pessoa dá um, ganha dois, e aquilo. Foi muito engraçado, mas muito rico, porque a gente precisa disso, a gente precisa ser feliz. Quando a gente dá uma boa risada, e ainda leva com a gente uma boa mensagem, a gente se renova. A gente trabalha aquelas dores internas nossas, que todos nós temos, e a gente sai mais leve, é terapêutico. A arte espírita pode ser apresentada em diversos meios de comunicação, como teatros, universidades, palcos de auditórios, praças e mídia. O artista verdadeiro é um médium das belezas eternas. O trabalho do artista toca as cordas vibráteis do sentimento humano. Olha aqui, que frase linda. O artista pode ser um grande missionário das ideias divinas. Porque através daquele que quer fazer a arte, falando das coisas de Deus, é estar em contato com Deus. E abrir esse canal para que a gente possa trazer a informação para aquele que quer nos assistir. Nem todo mundo quer, né? Mas a gente vê que em plena segunda-feira a casa está cheia, muitos querem ouvir, né? E isso deixa a gente feliz, porque isso é sinal de que a gente está tentando fazer a coisa melhorar. Leon Denis, no livro O Mundo Invisível e a Guerra, ele nos diz o seguinte: os sonhos dos poetas, as visões dos místicos, a criação do gênio, as comprovações e demonstrações da ciência, as realizações mais perfeitas da arte, são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os homens, com melhores dotes, captam, como em um relâmpago, quando a matéria, dominada por poucos instantes, permite que a alma possa entrever alguns pálidos reflexos do mundo divino. Então, essas inspirações, elas vêm assim, às vezes. Vêm como um reflexo rápido. A pessoa tem uma certa ideia, então ela traz de uma forma mais, digamos assim, mais tosca. Não é a ideia total. Até porque, às vezes, a gente nem vivenciou esses lugares onde tem essa arte superior. Então, o médium da arte é todo aquele que escolheu se envolver com a arte e com Jesus, para ver... Espera aí que eu me perdi aqui. Para ver despertar em si os potenciais divinos e não mais se comprometer com o desperdício tão nobre do recurso. Que é o que a gente faz às vezes, a gente desperdiça o nosso tempo. Às vezes a pessoa tem uma criatividade e um dom tão bonito e se utiliza para coisas fúteis. Sendo que a gente pode estar utilizando para coisas que são edificantes. A doutrina espírita é extremamente rica para a humanidade. A arte existe no mundo espiritual e quanto mais desenvolvido o ser pelo ponto de vista moral, mais belo é o seu trabalho. Nós vamos ver mais adiante aqui, a gente vai ter essa explicação de onde vêm essas inspirações. O artista coloca o que traz na alma, a lembrança dos planos superiores. A gente pode visitar algum lugar ou conversar com alguém durante o nosso sono e ser inspirado, para que a gente possa trazer quantos poemas, quantas músicas. Tem uma música
Aquela ando devagar, porque já tive pressa. Vocês conhecem, né? Ele diz que aquilo foi uma inspiração. Foi mediúnico aquela letra. Né? Quase que eu canto, viu? Estou incorporando a artista. Somente assim entende-se as lindas e livres pinturas de Monet. Quem já viu um quadro de Monet? Quem não viu, procura. Esses pintores magníficos que o período renascentista, aquele período lá atrás, a gente teve a visita desses espíritos que trouxeram assim uma beleza que não é ímpar. Os traços retos de Picasso, o maravilhoso jogo de luz e sombra de Rembrandt, a inovadora e alegre obra musical de Vivaldi, a brilhante obra de Bach, as cores dramáticas e fortes de Van Gogh. Isso sem falar de Da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, entre outros gênios da arte. Se a gente for estudar um pouquinho a história da arte, a gente vai ver tantas obras magníficas. E quando a gente tem a oportunidade, porque antigamente a gente não ficava sabendo dessas coisas. Não é todo mundo que tem a oportunidade de viajar, de ir até o Louvre, em Paris, ou de ir num museu desses famosos, né, para ver uma obra dessa pessoalmente. Mas hoje nós temos a internet que abre campo para que a gente possa se inteirar dessas obras bonitas, dessas esculturas. Alguém já viu a Pietà? Que é uma obra feita em pedra. É um mármore inteiro esculpido, com Maria de Nazaré, Jesus no colo. É lindíssimo. Como é que o homem consegue ali esculpir? É algo que mexe com o nosso íntimo, sim, se a gente tiver olhos de ver. Bem. E aí nós vamos, para a gente finalizar, a gente vai entrar num assunto que a gente estuda no Centro Espírita. Quem estudar nos grupos aí vai ver que a gente estuda os vários níveis, né? O nível que está a Terra está saindo do segundo nível para o terceiro de regeneração, né? Saindo de prova e expiação. Aí a gente vai ver que tem mundos felizes, tem várias categorias. Mas hoje a gente vai falar de Júpiter. Por que a gente vai falar de Júpiter? Porque é para onde eu quero ir ainda. Se a gente tem que ter objetivo e traçar metas, né? A meta é chegar a Júpiter. Depois eu não sei mais o que eu vou querer. Mas a meta é Júpiter. Essa é a sociedade de Júpiter. A arte, como eles vivem lá, apresentada através da mediunidade que já se conhece aqui, assim descrita para que esta humanidade terrestre possa ter acesso ao que se vislumbra ao futuro. Quando o artista tem a possibilidade de visitar essas esferas e tem condição técnica para reproduzir suas visões, seja através da música, da dança, da poesia ou de qualquer outra técnica, quanta beleza se vê em suas obras. Tem uma parte que tem um livro que fala, a pessoa descreve um quadro e ele acha que foi um quadro que ele tinha visto em algum lugar, aqui na Terra, tal, e aí eles disseram que não, a obra original está em Júpiter. Aquilo foi só um flash. Se o quadro era bonito, 1000 vezes em Júpiter. É por isso que esses pintores, quando eles reencarnam, eles têm uma insatisfação muito grande. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome do pintor, mas ele pintou um quadro famoso que se chama Moça com Brinco de Pérola. Ele tinha uma fascinação pelas cores, pela questão de fazer as tintas. Inclusive, a menina que ele pinta, ela fazia as tintas para ele. E ele, olhando ela, ele resolve pintá-la. Ocasionou até uma briga familiar. A esposa ficou bem braba. Mas, porque ele rouba o brinco da esposa para botar na orelhinha dela. Por isso, moça com brinco de pérola. Por que eles ficam nessa agonia das cores? Porque não é da forma que eles viram.
Nós não temos a matéria-prima para dar aquela cor que não é matéria, porque já é mais sutil. Então, não consegue atingir aquilo que tem na mente. Por isso, aquela ânsia da pintura, da perfeição. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. Isso está na Revista Espírita de 1958, edição de março. Então, para se estar nesse planeta, é necessário o pré-requisito para chegar lá, é a gente crescer moralmente. E à medida que a gente cresce moralmente, a gente se modifica fisicamente também. Então, lá é tudo muito mais sutil, tudo mais volátil, mais leve, mais, né, é muito diferente daqui, que a matéria é muito densa ainda. Na edição de maio, Allan Kardec invoca o espírito de Mozart e fez alguns questionamentos a ele, na qual transcrevemos algumas delas, mas somente aquelas que referentes a Júpiter. E eu peguei uma só, uma pergunta, para trazer para vocês. Ele pergunta assim, ó, nossa música é a mesma e em outros planetas? Aí Mozart responde para ele, não, nenhuma música vos pode dar uma ideia do que temos aqui. Ela é divina. Ó felicidade! Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, tem coragem. Aqui não temos instrumentos, são as plantas e os pássaros, os coristas. O pensamento compõe e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra. E isto é uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isto é ainda mais sublime. Ainda consegue ser mais sublime do que isso que ele descreveu, que a gente nem consegue entender. Né? A gente não consegue compreender de todo algo que ainda não é, que a gente não viu, que não vivenciou. Isso está na Revista Espírita de 1958, edição de maio. E é isso que a gente gostaria para a noite, para o dia de hoje. Trazer uma pincelada, falar um pouquinho sobre o que é a arte, para que a gente aprenda a admirar a arte como ela deve ser admirada, para que a gente possa gostar da poesia, para que a gente coloque alegria na nossa vida. Todos os sábados aqui, o nosso grupo de jovens, eles têm descido da salinha deles e eles tocam e cantam. E o nosso centro, ele fica... É indescritível a alegria que isso aqui fica. Normalmente, quando acaba, eu sinto na corrente sanguínea. Vibra. Porque além de ter a música, nós temos aqui no palco o nosso futuro da nossa casa, que é os nossos jovens. Então, eu convido vocês a essa semana assistirem às palestras que vão estar... Hoje está sendo gravado, normalmente não é nas segundas e sextas, mas vão estar todas no YouTube, na página do nosso Centro Espírita. E é lógico que para a gente encerrar, a gente não poderia fazer diferente. Nós não, né? A nossa querida Pilar vai recitar um outro poema que fala do agradecimento, para que a gente possa fechar com chave de ouro essa tarde. Então, como a Valéria já disse, finalizando com o poema Agradeço, Senhor, é do livro Antologia da Espiritualidade, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. Maria Dolores nasceu em 10 de setembro de 1901, na cidade Bonfim de Feira, Bahia, e desencarnou em 27 de julho de 1958, em Salvador, Bahia. Poetisa
E a partir de 1971, tornou-se escritora através da mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Franco. E Emmanuel, mentor do Chico, a qualificou como obreira do bem eterno, intérprete de Jesus e mensageira da espiritualidade. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. E outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligar-se de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes, as exigências loucas fazem-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Eu sou suspeita. Maria Dolores é a minha queridinha. Então é assim, queridos, com o nosso coração cheio de agradecimento, agradecendo a tarde de hoje, a atenção de todos vocês. A gente deseja que todos retornem aos seus lares com o coração assim repleto de alegrias.